Começou a filmar, então. Começou? Aí sim. Graça e paz, irmãos. Vou iniciando aqui já com oração, porque hoje a palavra é muito grande, então vou tentar ser bem breve na oração para ver se eu consigo dar tempo de passar todo o conteúdo. Pai maravilhoso, entro diante da tua presença e oração, te agradecendo por mais essa semana, Senhor, onde o Senhor nos abençoou com a leitura diária, nos trouxe até aqui, Senhor, com a leitura em dia. Te peço sabedoria e entendimento para poder resumir a palavra ao máximo que eu possa, Senhor, pois o conteúdo hoje é muito extenso. Me ajuda, Pai, não por mim, mas para que todos saiam edificados daqui com o maior número de conhecimento possível. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vou começar hoje pelo Salmo 69. Versículos 5 e 6 me chamaram a atenção. Eu vou lê-los aqui para vocês. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Então aqui, eu achei interessante essa passagem, porque nos fala acerca do bom testemunho. Aqui o salmista, ele está pedindo a Deus que os pecados deles, que não são ocultos a Deus, que ainda que sejam manifestos, não venham escandalizar as pessoas que buscam ao Senhor com sinceridade, que buscam conhecer o Senhor de alguma forma. Então aqui, para nós nos preocuparmos, Senhor, irmãos, de dar um bom testemunho a Deus, do Senhor, para que os nossos irmãos, às vezes que nos têm como exemplo, não se escandalizem e percam a fé por conta de nós. Nós veremos que isso será mais comum nas cartas paulinas, onde ele vai tocar diretamente nesse assunto, mas é importante vermos que esse assunto já surgiu muito antes do apóstolo Paulo, no livro de Salmos. Então, de Salmos, eu só queria destacar essa passagem. E aí nós já vamos para as milhares de passagens de João, que de longe é o evangelho mais enriquecedor. Então, indo lá para João 1, nós temos a passagem inicial, muito conhecida, aonde João nos apresenta Jesus, filho... aonde João nos apresenta Jesus de uma forma até então única, porque ele vai apresentar Jesus aqui de um modo pré-encarnado. Até então, nas narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que Jesus é apresentado como obra do Espírito Santo, mas em João nós podemos perceber que ele já existia com o Pai desde o princípio. Então eu vou ler aqui rapidamente para vocês perceberem isso. João fala aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui é o primeiro mistério, que se o Senhor tiver a graça de nos apresentar na eternidade, se o Senhor puder nos explicar esse mistério, gostaríamos muito. Que fala que o Verbo estava com Deus, mas o Verbo ao mesmo tempo era Deus, né? Falava que o Verbo estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, através do Verbo. E sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então aqui, nós vemos que este Verbo era o próprio Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, como se ele fosse a matéria-prima cósmica através das quais todas as coisas foram criadas. Os céus, os mares, a terra e todas as coisas que as habitam. E mais à frente, no 10, no versículo 6, vimos que houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João, o próprio João Batista, que já vimos nos 3 evangelhos anteriores. E ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz.
essa luz que é o próprio verbo, né? Que é o próprio verbo, que é Deus. Para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, que é o verbo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. E aí por fim fala que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos que a sua glória como do unigênito do Pai. Então aqui, rapidamente, irmãos, vimos que João veio com o propósito de testificar acerca do verbo, da luz, que ilumina todo o homem, como já vimos nos evangelhos anteriores. Então, isso para nós não é novidade. Mas foi mostrado que esse verbo, através do qual foram feitas todas as coisas, veio, se encarnou no tempo certo, e ele não foi bem recebido. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os seus quem? Os judeus. Pois as Escrituras, como veremos mais à frente no próprio livro de João, e como vimos na semana passada, dão testemunho de Cristo desde o livro de Gênesis, né? E ainda assim os judeus não puderam reconhecer os sinais dos tempos, e muitos deles o rejeitaram. Mas aqueles a quem o aceitam, que creem que o Pai o enviou, ele nos dá o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então olha só o peso, olha só a bênção, né? E daqueles que reconhecem o Senhor como legítimo Salvador, como Messias, como aquele que o Pai enviou para nos remir, para nos libertar do jugo do pecado. É dado para nós o poder de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Então a ira do Pai se desvia sobre nós, e já não mais como escravos somos vistos, mas como filhos, assim como o próprio unigênito do Pai, como o próprio Verbo, como o próprio Deus. E aí na sequência, irmãos, tem a bodas de Caná, que foi o primeiro milagre aqui testificado no livro de João, aonde o Senhor Jesus converte água em vinho, né? O vinho estava acabando. E aqui nós vemos principalmente a fragilidade de Maria, como que ela é impotente em relação ao Filho ainda encarnado. Não como Deus poderoso, mas como Filho ainda em carne, como que o poder dele excedia e transcendia o de Maria em abundância, né? Porque vimos que Maria fica preocupada, foi falado para ela que o vinho estava acabando, e ela foi clamar a quem? A Jesus, né? Para que o Senhor fizesse alguma coisa em relação a isso. Então aqui, mais uma vez, é importante salientarmos a fragilidade de Maria como um ser humano, como qualquer um de nós, diferenciando ela apenas, como já tinha falado na semana passada, dela poder dar a luz ao Salvador, mas é visto que não há nenhum poder nela, tanto é que ela foi clamar ao Filho, para que ele fizesse algo. E ele fez aquele milagre extraordinário de converter água em vinho, e num vinho de tão alta qualidade, que os próprios convidados da festa exaltaram o vinho, né? Que geralmente é servido primeiro o vinho bom, e depois que as pessoas já estão mais embriagadas ou mais fartas, é servido um vinho de má qualidade. Foi dito ali que o vinho que Jesus providenciou mediante a água era de qualidade extraordinária. Então o milagre que Deus faz não é um milagre qualquer só para suprir, mas é um milagre de maior qualidade possível, né? Aí depois das bodas de Caná, vem a interação de Jesus com Nicodemos, que era um mestre em Israel, um homem muito respeitado, certamente tinha muito conhecimento de Torá, dos profetas, dos livros de sabedoria. Filho, por favor, senão você vai subir para dormir. Dos livros de sabedoria. E aí Nicodemos veio reconhecer que Jesus vinha da parte de Deus
pois ele testificava a grandeza dos milagres que estavam sendo praticados, não poderia ser feito se não fosse alguém enviado por Deus. E aí Jesus ignorou completamente essa afirmação de Nicodemos e disse uma das coisas mais importantes ali já. Falou para Nicodemos que é impossível adentrar no reino dos céus se nós não nascermos de novo, né? E aí Nicodemos entendeu isso de forma literal, como se nós tivéssemos que ser gerados novamente pelas nossas mães, entrar no ventre materno novamente e ser gerado novamente. E Jesus novamente falou: quem não nascer da água e do Espírito não pode acessar o reino de Deus. Então aqui o Senhor Jesus estava falando para nós acerca da metanoia, da transformação que deve ser gerada em nós, começando então pelo arrependimento dos pecados, no qual o batismo de João trazia, né? Nós entendermos que nós vivíamos numa vida de pecados, de obras que entristeciam o Pai, que nos afastavam do Senhor, e trocar essas obras más por obras boas, por obras diametralmente opostas a que praticávamos outrora. E ele trouxe ensinamento para Nicodemos, e ele percebeu que mesmo um mestre em Israel tinha dificuldade de captar as coisas no sentido espiritual, né? Aí o Senhor Jesus dá o exemplo do vento, né? Que o vento sopra para onde quer. Nós sentimos o vento, mas nós não conseguimos perceber a sua origem e o seu destino, né? E assim também é todo aquele nascido do Espírito. E como nascidos do Espírito, o Senhor às vezes vai nos pedir algo, vai nos pedir coisas que nós a princípio pela carne jamais pensaríamos. Mas quando nós somos governados pelo Espírito do Senhor, o Senhor nos dá diretrizes, nos dá direções improváveis, e como os nascidos do Espírito devemos nos permitir sermos guiados pelo Senhor e não pela nossa própria carne. E Jesus lançou na face de Nicodemos, né? Se você não consegue compreender coisas materiais, como é que vocês vão compreender as espirituais? Então aqui a primeira instrução de Jesus a Nicodemos, essa importância da metanoia, da regeneração, de nos arrependermos, de nos renovarmos, de nos santificarmos e vivermos uma nova vida em Cristo. Depois de Nicodemos, tem o texto áureo, né, do Novo Testamento, que é João 3,16, aonde o Senhor, aonde está em todo o folheto que nos entregam na rua, né, que é aquela passagem que o Senhor fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, mostrando aqui que a salvação ela não é fruto de obras, mas na fé naquele que o Senhor enviou, no seu Filho unigênito. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqui também nós vemos uma outra questão. Geralmente as pessoas falam muito de Deus condenando as pessoas ao inferno, né? Mas essa passagem destaca exatamente o oposto. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque as pessoas esquecem que todos nós já estávamos, quem não crê em Jesus, já está debaixo de condenação. Então ninguém aqui está salvo, pelo contrário, o mundo todo já está debaixo de condenação, e quando o Pai decide enviar o Filho, ele oferece a oportunidade de não sermos condenados, de sermos salvos na verdade. Então é o oposto na verdade, mas as pessoas geralmente se atentam a Deus lançando as pessoas do inferno. Mas todas já estão lançadas desde o princípio, né? E a condenação, aqui fala no 19, é esta: a luz veio ao mundo, né, como disse em João 1, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha que importante agora o versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui mostrando que o pecado,
A pessoa, para se aproximar de Jesus Cristo, ela não pode se aproximar em iniquidade, por conta da incompatibilidade. Geralmente, quando nós praticamos um pecado premeditado, nós não vamos praticá-lo à luz, mas às escondidas, porque sabemos que a obra é reprovável. Então, para permanecermos no caminho do Senhor, é necessário que passemos a praticar obras que, ao serem manifestas, não sejam reprováveis, ou seja, obras boas. Porque ninguém vai repreender alguém que ama uma outra pessoa, alguém que seja generoso, alguém que seja caridoso, alguém que faça o bem e rejeita o mal. Agora, alguém que se prostitui, alguém que bebe e passa do limite, alguém que pratica moralidade sexual, nenhuma dessas obras que serão praticadas à luz serão aplaudidas e serão bem vistas pelo homem. Então aqui, mais uma vez, a necessidade de praticarmos obras que sejam aprovadas pelo Senhor, obras que sejam manifestas à luz, que não envergonhem ao Senhor. E depois dessa passagem, vemos a humildade de João Batista, né? Que perguntam para ele quem ele é, e em nenhum momento, e ele não se coloca como Elias, porque ele não era uma reencarnação, ele veio segundo o espírito de Elias, ele não se coloca como nenhum outro profeta, e por fim não se coloca como o próprio Messias, né? Inclusive ele não se considera digno nem de desamarrar a sandália do Senhor, também era sua pequenez. Então aqui ele reconhece que o ministério dele, com o passar do tempo, viria a diminuir, e o do Senhor Jesus teria que aumentar, e ele se alegraria muito com o engrandecimento do ministério do noivo. E aqui ele coloca o Senhor Jesus pela primeira vez como um noivo. Este testemunho de noivo não apareceu nos 3 primeiros evangelhos sinóticos, mas apareceu agora, mostrando que esse noivo iria possuir uma noiva, que mais tarde seria esclarecido que seria a nós, a igreja, irmãos congregados em Cristo, com o propósito de pregar o evangelho a toda criatura, para que todos sejam salvos, segundo a fé no Senhor Jesus. E depois dessa humildade de João, vimos a mulher samaritana em João 4, né? Aqui eu posso destacar algumas coisas. Primeiramente, era muito incomum o homem se dirigir a uma mulher. Já era incomum, né? O homem se dirigir a uma mulher. E quanto mais a uma mulher samaritana, porque o samaritano, ele era uma figura meio que desprezada pelos judeus mais ortodoxos, principalmente pelos fariseus e pelos saduceus, porque os samaritanos, eles faziam parte, nós veremos isso mais à frente, quando houver as guerras contra Israel, mas rapidamente contextualizando, os samaritanos faziam parte do reino norte de Israel, que foi levado para a Síria. Então os assírios atacaram o reino norte, prevaleceram contra eles e levaram cativos o reino norte de Israel, e lá houve uma mistura de culturas, e os judeus do norte, eles se perverteram muito com a cultura assíria, e houve uma espécie de sincretismo religioso. Nós vemos isso muito hoje na Igreja Católica, como que ela se mistura muito, principalmente com o Espiritismo. E às vezes essas duas religiões se confundem e se emaranham num nível que nós não conseguimos mais vê-las separado. E os samaritanos, por terem adquirido muita cultura da Síria, eles tiveram certas práticas que os judeus do sul, que eram mais puros, mais forjados na Torá e nos profetas, acabavam os abominando. Então o Senhor Jesus se dirigiu a uma mulher, primeiramente, que já era incomum, e a uma samaritana ainda, que era abominação, né? E o Senhor fez isso primeiramente longe dos discípulos, e chegou-se aquela mulher estava retirando água do poço, uma água que iria fartá-la apenas fisicamente, e ali o Senhor Jesus ofereceu para ela uma água na qual ela não teria mais sede.
E para ela era tudo o que ela queria, né? Porque ela se afadigava com aquela tarefa de buscar água no poço, né? Ela tinha que transcorrer uma certa distância e ter que imprimir uma certa força, né, para puxar o balde da fonte. E ali veio alguém que prometeu para ela uma água que ela beberia e jamais teria sede. Então, na qual ela nunca mais precisaria ter essa fadiga, né, diária de ter que buscar esta água. E ali, quando o Senhor fez isso, o Senhor revelou o passado de frustrações amorosas que ela tinha, revelando que ela já tinha muitos relacionamentos anteriores, e que no relacionamento atual, o atual relacionamento dela, ele não era o marido dela, então ela já havia sido esposa de outros maridos, e o último não era marido, e nisso ela reconheceu que ele era um profeta, né? Porque era um segredo do coração dela, ela nunca havia visto o Senhor, e o Senhor sabia de intimidades profundas, né, da vida dela. E ali o Senhor se revelou a ela não como qualquer profeta, mas como o próprio Messias, né? E que dali lhe daria uma água, né, uma água viva que jorraria para a vida eterna, que faz alusão a primeira vez ao Espírito Santo, que seria depois essa água que o Senhor colocaria no coração de todo fiel que crê no Senhor, o nosso Consolador, que iria suprir a presença física de Jesus no nosso coração, já que para nós, no tempo presente, ele não foi manifesto em carne. Então, essa foi uma maneira do Senhor permanecer dentro de nós, em espírito, nos auxiliando em todas as coisas, nos dando conhecimento sobre a justiça, sobre o juízo, sobre a verdade, e nos ajudando nas nossas orações, nos ajudando nas nossas consolações, não deixando a nossa fé diminuir ou mesmo se apagar. Aqui nós vemos a primeira alusão do Senhor ao Espírito Santo. E aí, o Senhor fala dos verdadeiros adoradores, que chegaria um momento que o verdadeiro adorador, ele não necessitaria mais de um templo, como os judeus do sul, ou de um monte, como os judeus do norte, para alcançarem ao Senhor, mas que conseguiriam adorar a Deus em espírito, porque o Pai é espírito e necessita que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Então, essa necessidade nossa, às vezes, de não precisar de uma certa geografia para adorar o Senhor. É importante o nosso ajuntamento na igreja, é muito importante nós nos congregarmos como corpo, na Caris, e outras pessoas nas denominações correspondentes, mas que isso não seja também, mas que não seja exclusivamente, busquemos o Senhor exclusivamente no templo. Então aqui que o Senhor Jesus está falando, não pensem que o Pai está em determinada geografia, em determinado templo, ou em determinado monte, mas tentem buscar o Pai em verdade e espírito a todo momento, tentem ter uma vida contínua com o Senhor, não apenas aos domingos, em cultos dominicais. Esse é mais ou menos o sentido que o Senhor quis dar. E aí, os discípulos voltaram, já se escandalizaram, né, entre eles, não verbalizaram ao Senhor o escândalo, porque sabiam que seriam censurados, mas viram o Senhor conversando com uma mulher sozinho, e ainda mais samaritana, né? Aí o Senhor Jesus falou para ele sobre um alimento que o Pai dava para ele comer, que os discípulos não possuíam. Aí os discípulos pensavam que esse alimento era material, era físico, mas era um pão espiritual, ao qual o Pai compartilhava com o Senhor. E este pão, este alimento, era fazer a vontade do Pai. E isso fica claro lá em Mateus 4, né, quando o Senhor está jejuando no deserto. Ele não tinha pão físico e nem água física para beber, mas ainda assim o corpo dele subsistiu, porque no momento que ele estava no deserto, ele estava praticando a vontade do Pai, ele estava sendo obediente ao Pai. E o Pai o sustentava espiritualmente. Assim como aconteceu também, veremos, quando formos para Êxodo, aconteceu o mesmo fenômeno com Moisés. Moisés também ficou 40 dias e 40 noites ali com Deus, com o Pai, recebendo a Torá, recebendo a revelação para passar ao povo de Israel. E depois,
nós vemos aqui, comida do Senhor, nós vemos aqui uma passagem rápida em João 5,14, um episódio que não é uma regra, mas aqui é uma pessoa que estava enferma, o Senhor Jesus a curou, e o Senhor falou: olhe, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. Então, nem todo mundo que é doente porque é um pecador voraz. Vemos, por exemplo, o exemplo de Jó, por exemplo, né? Jó adoeceu, teve as úlceras, teve ao ponto que ele teve que coçar com as telhas, e era um homem justo, era um homem fiel ao Senhor. Não faltava fidelidade a Jó. Mas às vezes vem enfermidades por conta das nossas transgressões contínuas ao Senhor. Não é incomum a gente ver nos Salmos, às vezes, Davi sentindo os ossos dele apodrecendo, a carne dele apodrecendo, ele se sentindo fraco e sem força para a vida, porque o pecado o oprimia de tamanha forma, como vemos no Salmo 51, né? Tamanha a opressão do pecado. Então, aqui também, a santificação não é só para nos permanecermos perto do Senhor, mas para tentarmos permanecermos com coração e corpo saudáveis também. Não que isso nos impeça de ter uma doença grave, mas pelo menos espiritualmente estaremos sempre bem, sempre com disposição e com alegria diante do Senhor. Ainda que nos maus dias, como aconteceu com Jó, né? Depois nós vemos aqui, eu destaquei o versículo 24 ao 30. Deixa eu ler ele aqui só para relembrar. O Senhor Jesus fala aqui, então no capítulo 5, versículo 24 ao 30. Em verdade lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus deixando claro que não é a obra, mas crer naquele que enviou ele, crer que Deus enviou ele para nos trazer a vida eterna. No versículo 25, em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E aqui podemos entender esses mortos como nós, que não temos vida em nós, pois estamos escravizados e somos servos do pecado, mas quando o Senhor nos dá a graça de ouvir a pregação do Evangelho, e podemos nos atentar para ele, e gradualmente compreendendo esse Evangelho, como deixamos o nosso estado de morte, como mortificamos aquele corpo morto em pecado, e no batismo trazemos um corpo renovado em boas obras, né? Então podemos ver esse milagre imediato que acontece em todo aquele que crê. No versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E aqui a gente pode compreender isso de modo literal, porque quando o Senhor Jesus ressuscitou, quando ele expirou, os túmulos se abriram e muitos santos vieram à vida. Então aqui foi em caráter profético, e aqui fala: os que tiverem feito o bem irão ressuscitar para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, para aquele que crê no Senhor, aquele que se renovou e crê e espera no Senhor, será ressuscitado para a vida eterna. Mas aquele que praticou o mal e não creu, já está em juízo. Esse juízo que está hoje sobre toda pessoa que ainda não teve conhecimento do Senhor, ou que ainda ouviu falar do Senhor, mas não creu verdadeiramente. E depois, eu destaquei aqui o versículo 36, do mesmo capítulo 5, onde o Senhor Jesus fala assim, João, que é o Batista, era a lâmpada que estava acesa e iluminava por algum tempo. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho que o de João. Então aqui o Senhor se colocando acima de João, e o próprio João já havia reconhecido isso anteriormente, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma.
Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Vocês examinam as Escrituras, e aqui vem aquela palavra, irmãos, que eu falei para vocês no primeiro dia desse estudo bíblico. Ó. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. Então, vocês acreditam que por conhecer a Torá e praticarem os mandamentos da Torá, vocês terão a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Então, aqui o Senhor fala do testemunho do Pai em relação aos milagres. Então, os milagres, eles eram instrumentos de Deus, para que as pessoas crescem que Jesus era um profeta, mas não apenas um profeta qualquer, mas o próprio Messias, mas que não são somente os milagres que testemunhavam de Jesus, mas a própria Torá e os profetas testemunhavam dele, como já havia dito na semana passada, quando eu já peguei aquela passagem das vestes de pele que o Senhor vestiu Adão e Eva, já faziam parte de um animal sendo morto, e este animal morto resgatando aqueles, para que eles não morressem, né? Então aqui o Senhor está confirmando que não apenas os milagres testemunhavam dele, mas a própria Torá. E aí, ele vai falar mais à frente de um terceiro testemunho, né? Aonde o Senhor Jesus fala aqui, ó, no versículo 45 do mesmo capítulo 5. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não crêem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Nós veremos mais para frente, irmãos, que Moisés iria ter uma profecia de Jesus, uma profecia direta e clara sobre o Messias. Então aqui o Senhor, no mesmo capítulo, ele deu 3 vertentes diferentes, 3 veículos diferentes que testemunharam dele. Os milagres que o Pai realizava através dele, a Torá e os profetas que mencionaram acerca dele, e o próprio Moisés teve profecia direta acerca dele. Então, não havia maneira dos judeus serem indesculpáveis acerca de negarem a ele como Messias. Era só eles realmente perceberem com sinceridade aqueles textos. Tudo apontava para Cristo. Tudo era sombra do Senhor. Como veremos também quando voltarmos para o livro de Êxodo. E depois, nós vemos o Senhor falando sobre o pão da vida, né? Então nós vimos no capítulo 4 o Senhor se apresentando como aquele que daria uma água que jorraria para a vida eterna. E aqui ele se apresentando como pão. E quando ele se apresentou como pão, ele fez uma comparação com o maná, onde nós já lemos sobre o maná, né? Então, o maná nós já chegamos na nossa leitura do Antigo Testamento, que foi aquele pão que o Senhor derramou para suprir toda aquela geração no deserto, né? E o maná, ele era um pão que aludia ao Senhor Jesus, porque foi um pão que não nasceu, né, da terra, até porque era uma terra desértica, não era uma terra propícia para gerar trigo e, consequentemente, pão. Então o Senhor fez esse maná cair do céu. Esse maná, ele caía em porção diária, e na sexta-feira ele caía em porção dupla, porque no sábado não poderia ser feito o trabalho e não poderia haver colheita de maná. Então o Senhor, já sabendo disso, colocava porção dupla na sexta-feira. E aqui ele vem aludir, ele veio aparecer como sombra ao Senhor Jesus, que veio também do céu. Ele não nasceu do encontro de um homem e de uma mulher, então ele não foi gerado na terra. Ele veio mediante o Espírito Santo, que é celestial e não terreno. Veio até nós para nos trazer vida, porque o pão, ele supre a carne. O pão material, ele permite a manutenção da vida material terrena. E o Senhor Jesus, como pão celestial, eles vêm nos suprir o Espírito, para que o nosso Espírito, que foi vivificado pela fé nele, pela fé no que ele fez, possa resistir até que ele volte. Que nosso Espírito não morra, tornando novamente para as trevas e da servidão do pecado.
Então ele se apresenta nesse caráter de pão que irá alimentar o nosso espírito, não deixar o nosso espírito perecer até que ele volte. E aí, na sequência, eu destaquei o versículo 26 do capítulo 6, aonde fala assim, Jesus falou, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando. Isso aqui eu já tinha falado com Azazá na semana passada. Não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então aqui o Senhor Jesus está lançando na face deles, quando as pessoas o buscam por bens materiais, sejam eles bens de comidas mesmo, de comida para manter a vida, ou seja por vestes, ou seja por dinheiro, ou seja por carro, ou seja por casa, ou por qualquer motivo que não seja a eternidade, pela qual que é a nossa maior promessa qual ele nos fez. Então, esse versículo eu já tinha dito para Zazá, né, que o Senhor tinha lançado, que procuravam ele pelos bens terrenos e não pelo bem celestial. Então aqui é importante nós fazermos justamente o oposto, como o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte: buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E depois daqui, o Senhor destaca, que eu já falei, seria repetitivo. E no versículo 37 ao 39, do mesmo capítulo 6, deixa eu ler ele aqui rapidamente. O Senhor fala assim: todo aquele que o Pai me dá, e isso aqui é muito importante vocês guardarem, irmãos, que é uma das passagens que mais nos trazem segurança em Deus. Então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Olha só que importante isso daqui. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, que eu ressuscitarei no último dia. Então isso daqui, para mim, é o texto áureo de segurança em Cristo. Nós vemos que não é simplesmente um ato de salvação, ao nós crermos na obra que ele fez, mas que o Senhor Jesus peleja e luta para nos mantermos vivos diante dele. Então, o Senhor se esforça para que ele não perca, para que ele não lance fora nenhum daqueles que o Pai deu para ele. E que ele se esforça para que ele não perca nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Então mostra que não é um esforço apenas nosso de nos permanecermos santificados em direção a ele, mas que há um esforço do Senhor Jesus de que nós não nos percamos, que nós não nos perdamos dele. E que a segurança maior do que essa, do Senhor Jesus pelejar por nós, nos manter perto, sempre salvos diante da presença dele. E isso fica claro mais para frente quando o Senhor Jesus fala para Pedro que ele orava para o Pai para os manter eles de pé, porque Satanás está em volta como um leão para dilacerá-los. Então vemos que o Senhor Jesus está intercedendo por nós o tempo todo mediante o Pai, para que nós não nos percamos. Então, não é Santo Expedito que intercede por nós mediante ao Pai, não é Santo Antônio, não é São Pedro, não é Maria, não é ninguém. É Jesus Cristo que intercede por nós mediante ao Pai, pois ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então aqui, para ficar claro, que nós não devemos confiar a ninguém, a nenhum santo, por mais que ele seja exemplar tenha sido exemplar em vida, mas apenas um mediador aqui que nos importa, que é Jesus Cristo, que é o nosso único mediador. E aqui, no 7,16, eu destaquei aqui uma coisa que o Senhor já falou bastante, mas o Senhor disse assim: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Então aqui,
é não trazermos a nossa própria doutrina aos nossos discípulos ou às pessoas a quem nós estamos apresentando. Então, o ensino não é nosso, o evangelho nos foi dado para ser pregado, para que as pessoas creiam, e por essa fé o Senhor possa salvar. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, que é o que nós estamos fazendo aqui, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, através do conhecimento da doutrina, da Torá, dos profetas, e da própria pregação do Evangelho a posteriori, nós temos conhecimento se a pessoa está realmente trazendo o Evangelho do Pai ou ela está trazendo o Evangelho de si próprio. Aí, versículo 18, que para mim é o mais importante. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas quem busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e não há falsidade nele. Então, o tempo todo, irmãos, é sempre buscar a glória de Deus. Então, isso que está sendo feito aqui não é para a minha glória, não é para a glória da Dessa, não é para a glória da igreja, mas é para a glória do Pai. Tudo que nós fazemos, todo o trabalho que fizemos na igreja, seja o ministério de louvor, seja o ministério de dança, seja o pastor que prega no púlpito, seja o ministério das cestas básicas feitos pelo Fábio Igor, pela Gabi, independente do seu serviço, seja diaconia, que Deus seja glorificado em tudo e que nós não sejamos exaltados em nada. Depois aqui a promessa do Espírito Santo, que o Senhor reafirma no 7,38, mas que ele já tinha anunciado no capítulo 4 pela mulher samaritana. Só vou ler ele rapidinho porque é curto, é um versículo só, que é o 38. 7,38. O Senhor fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, mais uma vez falando da água. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, basicamente, a mesma palavra que ele falou para a mulher samaritana. E aqui nós temos a passagem da mulher adúltera, né? Que traz a lição importante para nós, de nunca acusarmos um irmão, não no sentido de admoestá-lo para que ele se arrependa, mas no sentido de julgá-lo para condenação. Então, quando trouxeram aquela mulher adúltera, trouxeram ela como uma pessoa já digna de ser morta. Então, que nós nunca tenhamos esse coração acusador de declarar a morte espiritual de nossos irmãos, né? Porque nós também temos os nossos pecados, mesmo que ainda involuntários. Então, que sejamos misericordiosos, enquanto a pessoa tiver disposição para se lançar nos pés do Senhor e buscar arrependimento, que nós possamos estender a mão para essas pessoas e não condená-la com pedras e paus. E depois vem a parte mais importante, que é mais uma vez o Senhor Jesus falando algo que João Batista já tinha falado para os judeus, né? Sobre eles se vangloriarem de serem filhos de Abraão. Na época, João falou que se fosse vontade do Pai, ele faria pedras serem filhos de Abraão, mas o Senhor Jesus foi além. O Senhor Jesus, ele falou que além deles não serem filhos de Abraão, porque as obras deles divergiam de Abraão, porque Abraão viu os dias de Jesus e glorificou, né? Então Abraão, ele teve múltiplas experiências com Cristo. Podemos ver no sacrifício de Isaac, né, uma alusão de Deus não deixar Abraão sacrificar Isaac, mas ele dar o cordeiro que seria sacrificado para o resgate de Isaac. Então nós vemos ali Cristo sendo ministrado a Abraão. Vemos na figura de Melquisedeque, mais uma vez, né, um sacerdote sem descendência conhecida, ofertando pão e vinho, que seriam símbolos de Cristo, né? O pão simbolizando o corpo e o vinho simbolizando o sangue. E Abraão prestando os dízimos para este sacerdote, mostrando superioridade desse sacerdote em relação a ele mesmo. Então nós vemos Abraão tendo múltiplas experiências com Cristo, ainda que em sombra, né? E os judeus fazendo o oposto de Abraão, ao invés de glorificá-lo, o negando. E por fim, aqui para encerrar João,
Jesus comparou eles como filhos do diabo, né? Porque ao invés de buscarem a ele como Abraão buscou, eles buscavam matá-lo, e ao mesmo tempo mentindo para si mesmos, negando que ele era o Cristo, porque o diabo, como diz Jesus, é homicida e mentiroso desde a fundação do mundo. Então aqui o Senhor Jesus encerra falando a verdadeira natureza, o verdadeiro pai, na verdade, dos judeus, daquela geração, da maioria, né, porque teve muitos que se converteram, era o diabo. E os orientaram a tentar enxergá-lo como Abraão enxergou e glorificá-lo como Abraão o glorificou. Então, mais uma vez aqui vemos também que Abraão, de certa forma, deu testemunho de Cristo. Embora não tenha visto o Senhor de forma clara, viu diversas referências. O Pai teve misericórdia de Abraão e apresentou a Cristo de diversas formas a Abraão. E aqui, rapidamente, vou tentar ser o mais breve possível no livro de Êxodo, porque João realmente hoje tomou muito tempo. Então aqui, rapidamente, voltando para Êxodo, vou pontuar as partes mais importantes aqui, o mais breve que eu posso fazer. Então, partindo aqui do capítulo 15, eu destaquei o versículo 24. Então, aqui eu pontuei, irmãos, a primeira coisa que eu pontuei foram diversas murmurações que os judeus precocemente já murmuraram contra o pai. Então, no 15:14, deixa eu ver se é o 15:14. Não, começou, na verdade foi depois. Então aqui teve a murmuração primeiro das águas, eles estavam com sede, murmuraram contra o Senhor e chegaram num lugar chamado Mara. E eles não puderam beber a água porque era muito amarga. Aí o Senhor fez um milagre ali para as águas se tornarem tomáveis, sãs, né? Limpa, sem amargura para poderem ser bebidas. Depois nós vimos esse mesmo povo murmurando numa outra parte em relação à rocha, as águas na rocha de Refidim, onde mais uma vez eles tiveram sede. O Senhor já tinha feito um milagre anteriormente em relação às águas, e ainda assim eles murmuraram. Só que nessa murmuração aqui, tinha algo importante aqui, quer ver? Ó? Deixa eu pegar a parte aqui que eles falaram. Olha só que frase dolorosa essa que eles falaram para o Senhor. Ó. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? E aqui mostra a tamanha ingratidão e também a saudade que eles estavam do Egito, né? Que é um grande perigo que percorre também a nós todos cristãos, nós cristãos, né? Porque o Senhor tirou eles com braço forte, fez todos aqueles prodígios e maravilhas caírem sobre o Egito, os tirou de lá com mão forte, os conduziram para o deserto, fizeram cair o maná, que eu já expliquei no livro de João, né? O sustentando, e dava água para eles, limpava águas não tomáveis, tirava águas de rochedo, e ainda assim eles conseguiam murmurar e blasfemar ao Senhor a todo tempo, sentindo saudade do Egito. Então nós, em semelhança a ele, não devemos ter saudade da nossa vida pecadora do passado. Então, que nós não sintamos saudades das nossas transgressões antigas, sejam elas a bebida, sejam elas desejos carnais, práticas carnais, independente da natureza do pecado do passado, que nós não tenhamos saudade dele e queremos retornar ao Egito,
abandonando essa salvação maravilhosa que o Senhor nos concedeu pela fé em Cristo Jesus. E depois aqui, teve uma tentação, o povo tentando o Senhor no maná, né? Porque o Senhor, ele tinha dado uma instrução para eles, que o Senhor daria uma porção diária para eles. E depois disso, se eles tentassem pegar mais e comer além do que fosse a porção, essa porção iria apodrecer. E assim foi, o Senhor deu a porção de segunda, de terça, de quarta, de quinta. E aí Moisés falou para eles, sexta-feira o Senhor vai dar a porção dobrada, porque não haverá maná no sábado, porque o Senhor já santificou o sábado, para que ninguém fizesse trabalho algum no sábado. Então, portanto, não adiantem vocês irem buscar maná no sábado, porque não terá. E o que o povo fez? Pela sua glutonaria e falta de fé no Senhor e no seu profeta Moisés, eles foram lá no sábado procurar o maná. E não encontraram, porque o Senhor já tinha dado dupla porção na sexta-feira, como já tinha dito por Moisés. E aí o Senhor se irou grandemente contra eles, por eles tentarem e o tempo todo serem incrédulos em relação ao que o Senhor falava, né? E depois aqui, eu destaquei o versículo 33 e 35 do capítulo 16. Deixa eu ler ele aqui rapidamente. Então Moisés disse a Arão, pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná, que geralmente era a porção diária que o Senhor derramava sobre cada família ali, e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Então aqui nós vemos mais uma vez a importância, como que é importante nós termos memoriais que resgatem momentos nas quais o Senhor apareceu. Então nós vemos isso o tempo todo com os patriarcas, quando o Senhor aparecia a Abraão, quando o Senhor aparecia a Isaac, quando o Senhor aparecia a Jacó, eles tinham o hábito de edificar altares e sacrificarem ao Senhor como memorial, para que quando eles passassem novamente por aquela geografia, eles se lembrassem que ali o Senhor realizou algum prodígio, ou ali o Senhor se revelou e apareceu para eles. Então é importante para nós também estabelecermos memoriais, ou seja, todo momento que o Senhor aparecer e fazer alguma obra grande na nossa vida, nós anotarmos isso de certa forma, nós guardarmos isso de certa forma, seja em forma de testemunho na igreja, seja de forma escrita, mas de certa forma nós guardarmos como memorial, porque o Senhor sabe que nós somos fracos, que nós necessitamos o tempo todo de alguma coisa fora de nós, para que não nos esqueçamos do Senhor. Então o Senhor, sabendo nossa fragilidade, Ele nos orienta sempre a colocarmos memoriais. E se nós vermos as vestes dos judeus, os próprios filactérios, os fiozinhos que eles tinham nas abas dos vestidos, era para lembrar de passagens da Torá, era para lembrar eles sobre os mandamentos e estatutos do Senhor. Então que guardamos esses memoriais o tempo todo dentro de nós. E depois aqui eu destaquei o versículo, o 18:14, aonde, olha só que interessante, no 14. Deixa eu ver se essa parte... Não, é antes. Deixa eu ver aqui. 17:14, irmãos. O Senhor diz assim, o próprio Senhor, o Senhor Deus disse a Moisés, escreva isto para a memória num livro. O que é escreva isto? A vitória que o Senhor teve sobre os amalequitas, né? Num livro, e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Então aqui vem aquela brincadeira que eu falo para vocês, que o Senhor é um excelente jogador de war. Ele é um excelente estrategista. Por quê? Porque aqui o Senhor, ele já sabia pela sua presciência que Josué seria o herdeiro de Moisés, e mais, o Senhor sabia que seria Josué que levaria esse povo
para Canaã e não Moisés. Olha só, o quanto que a presciência de Deus já estava aqui. E o Senhor fez questão de Moisés anotar a vitória sobre os amalequitas, porque Deus sabia que no futuro próximo, Josué iria pelejar com diversas nações para eles poderem adentrar a terra de Canaã. Olha só que maravilhoso, então, a presciência de Deus e a necessidade sempre do Senhor dele preparar sucessores na sua obra. Então, por exemplo, trazendo para a nossa realidade atual, o apóstolo França só vai ser eterno em espírito, na glória com o Pai. Mas a carne dele irá morrer. Chegará determinado momento, esperamos que o apóstolo França nos ministre como ancião, aos 120 anos, subindo com cajado no altar, mas que ele tenha esse vigor que ele tem nos dias de hoje. Mas quando ele for embora, haverá um sucessor que precisará alimentar a carne com palavras, e que precisará trazer essas fontes de águas vivas trazidas pelo Espírito Santo e alimentar a igreja. Então a importância da sucessão, que todos nós busquemos o Senhor e que o Senhor enxergue alguém capaz de ser o sucessor do apóstolo, lembrando que não é a virtude em si do apóstolo, mas o Senhor o fortalecendo. Mas o Senhor enxergou algo no apóstolo para poder, elegeu ele como vaso, como anjo da igreja, e que nós trabalhemos e podemos nos esforçar na palavra para que o Senhor possa ver esse sucessor e possa abençoar esse sucessor, para que sempre tenha um renovo na cálice e que nós nunca fiquemos em jejum do pão da vida e da água, que é o Senhor Jesus. Então, nesse sentido, achei importante pontuar, que é um versículo isolado, mas muito importante. E depois daqui nós teremos várias instruções do Senhor, as quais o Senhor Jesus já as aperfeiçoou. Deixa eu ver se eu destaco alguma aqui mais importante. Aqui o Senhor Jesus já tocou. Acho que eu vou continuar a partir dessa parte aqui. No capítulo 23, eu peguei uma passagem importante aqui, deixa eu ver exatamente o versículo. Eu destaquei... Vou ler a partir do 1, porque é logo no comecinho, ó. Então, não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Então, aqui está falando para nós não demos testemunho falso, ou seja, se nós presenciarmos uma situação que nós testemunhemos exatamente como essa situação aconteceu e não de forma enganosa. Não siga a multidão para fazer o mal e num processo não deponha com a maioria para torcer a justiça. Nós vemos isso hoje como movimento de manada. Então, geralmente, quando alguém faz uma crítica, depois faz um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, nós temos a mania de fazermos a crítica pelo excesso de pessoas que fizeram essa crítica e não pelo conteúdo da crítica. Então, que nós não seguimos as multidões, que nosso juízo, que os nossos depoimentos, que as nossas opiniões acerca das coisas não sejam pautadas na opinião da maioria, mas que nós pegamos aquela situação, colocamos ela à crítica, que critiquemos aquela situação de modo imparcial, para que verdadeiramente aquela situação possa ser descrita do modo verdadeiro. Porque às vezes, como nós vimos, a grande maioria dos seres humanos, a totalidade na verdade é má, e então o testemunho de multidões geralmente virão carregadas de maldade. Então nós fazemos o discernimento sempre quando vier um testemunho de uma maioria, de uma multidão, nós não apressadamente vamos correr atrás dessa declaração da multidão, mas que possamos dar um passo atrás e criticar aquilo segundo a reta justiça de Deus. E aí, no versículo 3, o Senhor fala exatamente isso: não seja parcial, nem mesmo com o pobre, porque às vezes, por alguém precisar
vencer determinada causa, ou por ser, às vezes, a pessoa mais frágil, nós queremos ajudar essa pessoa, por ela estar mais oprimida, às vezes, do que uma pessoa abastada e rica. Mas, às vezes, a justiça pode estar do lado da pessoa rica e estar desfavorecendo a pessoa pobre. Então, o Senhor pede para o nosso juízo não aceitar suborno, então não julgarmos de acordo com o favor que nos prestem, não irmos atrás do julgamento da multidão e não favorecermos, às vezes, o desamparado, que às vezes o desamparado é injusto na causa. Então, sempre examinarmos a causa e despirmos o contexto, para que o contexto não nos perverta e não nos corrompa o nosso juízo, que deverá ser feito segundo a reta justiça de Deus. E aqui, rapidamente, para encerrarmos, irmãos, eu queria atentar sobre as sombras do tabernáculo, que começou a ser edificado, né? No capítulo 24, algumas porções do tabernáculo que são sombras que apontam para Cristo. Então aqui eu destaquei a Arca da Aliança, né? Nós veremos mais para frente que terão alguns outros elementos na arca que irão ocupar essa Arca da Aliança. Mas o principal da Arca da Aliança é que no propiciatório, que é a tampa, se manifestava a presença de Deus. E a presença de Deus só é possível estar na nossa vida se nós abraçamos e cremos no Filho. E aqui depois nós temos a mesa dos pães, como já foi falado em João. O Senhor seria aquele pão, o pão que viria do céu, e iria manter o nosso espírito vivo eternamente, até a volta do Senhor, aonde o nosso corpo seria glorificado. E depois vem o candelabro, onde o apóstolo sempre fala, na festa de Hanukkah, né, o apóstolo sempre fala, naquela passagem de Judas Macabeus, aonde essa luz sempre tinha que se manter acesa, nunca poderia se apagar, falando da presença do Senhor, dessa luz que jamais se apagaria. E vimos que o Senhor Jesus se apresenta em caráter de luz e de luz eterna também, de uma luz que jamais encontraria corrupção, e essa luz queria sempre nos alumiar não na nossa vida presente, mas na nossa vida eterna com Ele, se o Senhor nos der a graça. E por último, o véu, né? Que vimos principalmente nos 3 evangelhos anteriores, que quando o Senhor morre, o véu se rasga. E esse véu, ele separa o lugar santo do santo dos santos. Então, como já foi dito, acho que na pregação do apóstolo Tiago, uma vez que ele visitou a Cáriz, havia o pátio, que não era coberto, né? Tinham as cortinas, mas não em si o véu. Depois tinha o lugar santo, aonde já havia o candelabro, a mesa dos pães, já havia alguns utensílios, né? O incensário para acender o incenso para o Senhor. E depois tinha um véu muito pesado que separava para o Santo dos Santos, a qual o sumo sacerdote só poderia ir uma vez ao ano no Yom Kippur, onde veremos mais para frente também, onde ele fazia o sacrifício por todo o povo e por ele próprio também. Então, quando o Senhor Jesus, e ali, né, no Santo dos Santos, como vimos, tinha a Arca da Aliança e o propiciatório, aonde era manifesta a presença de Deus. Ou seja, quando o Senhor Jesus expirou na cruz e o véu se rasgou, nós tivemos acesso novamente à presença do Pai, através tão somente de Jesus Cristo, mais uma vez reafirmando, não através de santos, não através de talismãs, crucifixos, folhetos de anjos, Maria, ou seja, qualquer outra santa, Guadalupe e as suas derivações. Através do sacrifício de Jesus Cristo, o véu foi rasgado e nós podemos acessar novamente a presença do Pai, como foi dito em João 1.
O Senhor Jesus nos fez o maior milagre, que foi poder ser chamados filhos de Deus. E restabelecer essa comunhão que foi perdida no passado pela abundância do pecado em relação ao Pai. E aqui, irmãos, eu encerro. Vou dar um tempinho, como de praxe, para vocês tirarem alguma dúvida ou fazer alguma observação da qual não fiz. E depois encerrarei com uma oração breve. Está dado o tempo. Meu Deus. Então ninguém se manifestou. Eu iniciei. Opa! Opa, Lê. Opa! Olá, boa noite, graças a paz a todos. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, parabenizar pela análise perfeita dos textos, né? Obrigado. Maravilhoso mesmo. As percepções, a contextualização, né, que você fez é muito importante, né? A gente percebe nessa jornada bíblica e que está cruzando os textos, né, do Novo e do Antigo Testamento. E está sendo uma coisa extraordinária, porque vincula, né? Porque o Novo Testamento é a afirmação daquilo que Deus falou lá no Antigo Testamento, né? Então a gente vai ganhando uma clareza muito grande, porque você vem fazendo essa contextualização maravilhosa, né? Então, Amém. é um período muito rico de aprendizado e tem acrescido bastante, creio que na vida de todos os discípulos que estão fazendo a jornada bíblica. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Vou fazer uma oração aqui para encerrar. Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite, Senhor, por mais esse resumo. Te agradeço muito, Senhor, pois tiveram muitas maravilhas, principalmente no Evangelho de João, do capítulo 1 ao 8. Milhares de passagens extraordinárias que mereciam ser mencionadas, Senhor. Mas te agradeço pelo principal ter sido retido e pela ordem de fazermos sempre do Novo Testamento para o Antigo, pois como o apóstolo falou, fica muito claro, como fica nítido depois de vermos as passagens do Novo Testamento, como que Cristo fica claro nas passagens do Antigo Testamento, como fica materializável ele em diversas manifestações, né? Inclusive como manifestações de objetos materiais, né? Até em objetos materiais ele é manifesto. E isso é maravilhoso, Senhor. Então continue, Senhor, nos abençoando. Continue nos mostrando Cristo no Antigo Testamento. Continue nos mostrando Cristo na Torá, nos profetas mais para frente, nos Salmos, para que em toda a Escritura ele superabunde e podemos conhecer mais ainda o Filho, porque é isso que o Pai nos pede, para que possamos nos aproximar do Filho e abraçar o Filho e crer no Filho, para que possamos ter uma intimidade ainda maior com Ele, porque o Filho trouxe nada mais do que ele ouviu do próprio Pai. E te agradecemos e te pedimos força, Senhor, para as leituras que virão, e que não procrastinemos nenhuma delas, que conseguimos concluir todas com êxito,
para glorificar-te no fim do ano, Senhor. Lembrando mais uma vez que não é pela nossa glória, mas pelo contrário, é para a sua glória, Pai, e para que o seu corpo, Senhor, a igreja, seja edificada, para que possamos, para que você possa se orgulhar de nós, Senhor, para que não te envergonhemos, mas que o Senhor possa se orgulhar, olhando aí do céu para nós. E quero encerrar aqui com aquele amor de Cristo, com aquele amor que Ele peleja por nós e que não vai permitir que nenhum de nós nos percamos, porque o Pai nos deu a Ele. Está encerrado, amados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Durmam com Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.